Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there goes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man, wealth and fame he's ignored, action is his reward. To him, life is a great big hang-up, wherever there's a hang-up, you'll find the Spider-Man. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Todo mundo conhece essa frase como tendo sido dita pelo Ben Parker, tio do Peter Parker, nos quadrinhos e nos filmes do Homem-Aranha. Porém, essa frase tem duas inspirações, uma filosófica e outra religiosa. A primeira filosófica se baseia no sistema de política positiva escrito pelo filósofo positivista Auguste Comte. Ele dizia exatamente essa frase e queria dizer, na verdade, na sua época, que as pessoas ricas e poderosas tinham uma grande responsabilidade, que era de distribuir os seus recursos com toda a sociedade em vez de acumulá-los de forma egoísta. Já a segunda inspiração é religiosa. O apóstolo Lucas, na Bíblia, no seu capítulo 12, versículo 48, teria dito, entre aspas, a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. E nesse momento tá todo mundo gravando de mão dada, tá? E é assim que começamos agora mais um AL Podcast. Vida longa e próspera, ouvintes. Começando então mais um AL Podcast. O meu nome é Felipe Fraga e Homem-Aranha 3 é meu prazer culpado. Eu sou o professor Nicasso e dessa vez eu vi os filmes, cara. Dessa vez. Eu sou o professor Hidalgo e Homem-Aranha que não tem teia orgânica é Homem-Lagartixa. Tem que ter, né? Com certeza. Eu sou o professor Rodrigo e eu vou citar uma frase de um dos filmes do Homem-Aranha. Todos nós temos segredos, os que nós escondemos e os que escondem de nós. Então nós acabamos de começar o melhor podcast da Rede Pública Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, até porque eu acredito que seja o único, né? Mas é o melhor, tá em primeiro. Mas é melhor, né? Que momento! E vocês já devem saber qual é o tema, então, né? Como nós estamos muito próximos da estreia de Homem-Aranha Longe de Casa, que estreia nesse mês de julho agora, não lembro a data exata, depois a gente pode pesquisar aqui para falar. Nós vamos fazer como nos últimos filmes, que nós já falamos sobre o universo Marvel compartilhado e sobre os filmes dos X-Men da Fox. Então hoje nós começaremos a falar sobre o universo do Homem-Aranha, se a gente pode falar assim, ou os filmes do Homem-Aranha no cinema, todos produzidos pela... Todos não, a maioria produzidos pela Sony, um deles só pela Marvel, né? Mas a gente vai chegar lá e vai comentar o que a gente achou de cada filme para cada produtora. Vamos falar um pouquinho de cada um, como nas outras gravações nós fizemos. E depois vamos falar um pouquinho sobre as expectativas para esse filme que está esse mês e para o futuro do Homem-Aranha dentro da Marvel ou fora da Marvel, né? O primeiro filme do Homem-Aranha, então, foi lançado lá em 2002. O consenso da crítica do Rotten Tomatoes é que o Homem-Aranha não apenas proporciona uma boa dose de diversão, mas também tem um coração, graças aos encantos combinados do diretor Sam Raimi e da estrela Tobey Maguire. Ele tem uma nota, então, de 90% no Rotten Tomatoes. E aí, o que acham dessa nota aí? Merece, cara. Com certeza. Merece. Esse é o segundo melhor filme que a gente vai falar hoje. Segundo melhor filme que a gente vai falar hoje. Segundo melhor, tu acha? Segundo melhor filme que a gente vai falar. Bons tempos dessa época que se fazia os filmes de super-herói sem esse negócio de universo compartilhado, né? Isso já começa por aí. Porque daí não tem aquela coisa de tem que ligar com isso, com aquilo outro. O filme ele começa e termina nele mesmo. Então
Só por aí eu já gosto desse filme, porque ele é um filme do Homem-Aranha, sendo o Homem-Aranha e não o ajudante de ninguém. Não que a Sony não tenha tentado, posteriormente fracassado nessa tentativa de fazer um universo compartilhado. E eles ainda vão tentar, pelo que me parece. Estão tentando, né? A Sony tá com o Venom, tô tentando ainda. O objetivo é esse. Quando é que acaba o aluguel dos personagens da Marvel pra Sony? Eu acho que é só mais esse... Ah, Não. O Homem-Aranha é da Sony. Ah, foi comprado. Não termina nunca. Não vão né? comprar de volta, cara? Ah, mas Por favor. o cara que vendeu o Homem-Aranha, pô, daí sim, né? Vendeu o Miranha é foda, né? Miranha. Como nós falamos, ó, acho que no episódio dos X-Men da Fox lá, o Homem-Aranha sempre foi o carro-chefe de vendas na Marvel, né? O personagem Nas mais HQs popular também, nas né, HQs. cara? Mais E legal. o que mais dava dinheiro, assim, né? É que era uma HQ totalmente voltada pro público adolescente, né? Tanto Ela era que- bem light comparado ao restante, né? Ao universo denso dos X-Men, por exemplo. Tanto que quando eles venderam, foi o primeiro que eles venderam, foi o que eles venderam mais caro, e a Marvel tentou vender um pacote inteiro, né? O Homem-Aranha com todos os outros, né? Pra produtora que quisesse, e a Sony disse, não. A gente não quer saber de Homem de Ferro, de Thor, né? Só quer Homem-Aranha. Leva o namoro, pelo menos. Ajoelhado e implorado, né? Diz o preço aí. Mas eu acho que a Sony levou outros, né? O Demolidor não era da Sony? Eu acho que era da Sony, aquele filme ruim do Demolidor. Eu acho que é da Sony, não é? Acho que é. É o Ah, com o Ben Electra. Affleck, né? Isso, Electra. E o Quarteto Fantástico era de quem? Era da Sony também, não era? O Quarteto Fantástico é lamentável, né? São bem ruins. É lamentável. Nenhum Fantástico da deles. Fox. Da Fox. É da Fox, sim. Ah, então. Tem razão, é da Fox. Mas continua lamentável. Não, mas a versão antiga eu gostava. Pô, é um filme de sessão da tarde, assim, sabe? Que eu não li as HQ, né? Então, tipo, pra mim tava legal. Mas não, Sessão da Tarde é Lagoa Azul, né, cara? Não sei. É. Lagoa Azul. Ah, daí tu vai pro Lessie. Controle Lessie. remoto. Que tu achou? O riquinho. Tu acha o atual Capitão América? Mas não te parecia que o Coisa tava usando um roupão gigante de borracha? Pra mim era uma zoeira aquilo lá, era, entendeu? Tipo, nunca dei bola, assim. É que tá, e eu não me importava com os personagens, então pra mim tava tudo ok. Agora, tipo, quando eu vejo um filme assim que tu, sério que os caras estão fazendo isso? Daí tu fica, né, tu se incomoda. E pra mim, naquele filme, aquele ator que fazia o Kit Richards e a Jessica Alba são muito ruins, cara. Não são bons atores. Pois é, a Jessica Ou Alba não- sumiu também do mapa, né? É, até porque ela sempre foi uma atriz. Não tem um filme bom com ela, eu acho, cara. Eu nunca vi um filme bom com a Uma vez Jessica Alba. ela foi eleita, tipo, a atriz mais bonita do mundo, uma coisa assim, tipo, acho que foi um exagero isso, né? Ah, bonita ela é, cara, mas dúvida. ela não é boa atriz. É, eu nunca vi. Olha, cara, acho que eu já vi filme assim, mas com ela não tem nenhum que eu diga assim, não, nesse ela tá bem pra caralho. Ela tá assim, sempre com a sabe? mesma cara de bunda, né? Tipo, É. E aquele ator que faz o Kit Richards, e somado que eles não pegaram uma boa equipe de produção daquele filme. Tanto que, sei lá, quem melhor atua ali é o Chris Evans, e ele não verdade. é o melhor dos atores, assim, sabe? No Capitão América ele pegou bons diretores, ele contracena com outros atores muito bons, assim, o que ajuda bastante, né? Se souber dar um tom pra ele no Ele Capitão fez esse América, filme antes ou depois do Besterol Americano? Foi depois, se não me engano foi depois. você lembrou do... Me lembrei do... É mais um Besterol Americano. Cara, o Homem-Aranha, assim, não sei, como o Dalvo disse, né? Era uma outra época de super-heróis, assim. Era outra época, outra... Saiu o filme dos X-Men, mas era um filme que, pra mim, ele não é um filme que se assumia como quadrinhos, assim. Ele fazia uma releitura pra uma realidade, né? E já o Homem-Aranha, eu acho que é um filme bem de quadrinhos mesmo. Ele se Sem assume como dúvida. quadrinhos. Ele até utiliza a linguagem, assim, acho que aparece aquela coisa do jornal. Sim, assim, excelente. né? Aqueles ângulos de câmera inusitados que o Sam Raimi emprega assim, para cenas de ação. O elenco, o Tobey Maguire no papel principal, a Kirsten Dunst como Mary Jane, o William Dafoe como Duende Verde. É, William muito Dafoe, bem eu acho que é o ponto escalado. alto do filme, né, Excelente, cara? Ele excelente. Tá ótimo de Tudo ali Duende funciona Verde. quase à perfeição. Inclusive tem aquela curiosidade, como o filme começou a ser feito em 2001, tinha algumas cenas que deveriam se passar nas Torres Gêmeas, né? Que sofreram um ataque, logo depois aquelas cenas foram tiradas da versão final do filme em função do ocorrido. Elas só aparecem uma hora num dos visores, né? Que o Homem-Aranha utiliza na sua máscara, assim. Mas Eu acho que o filme, inclusive, foi atrasado em um ano por causa disso, né? se não me engano, foi. Tiveram que tirar aquelas cenas em que as Torres Gêmeas deveriam aparecer. Esse filme, assim, eu acho que ele contém cenas muito icônicas, assim, que tu lembra dela, tu lembra da cena do beijo, tu lembra da cena que ele tá lá na ponte, lá, correndo pra salvar as crianças e tal. Então são coisas bem marcantes, assim, eu acho que é bacana. A trilha sonora do Danny Elfman também é marcante, inconfundível, né? Cara, e mais do que isso, eu acho que era uma outra época da gente se relacionar com o cinema, assim, porque
X-Men, eu acho que a gente não tinha aquela expectativa, vai ser X-Men, olha que fera, vai ser X-Men. Mas agora Homem-Aranha, cara, até por causa desse atraso que deu pra tirar as Torres Gêmeas ali, e eles começaram a fazer um marketing muito antes, assim, sabe? Eu lembro que tipo, na Zero Hora e até em outras revistas e jornais, assim, uma vez por mês vinha um pôster diferente, assim, né? E os pôsteres já eram muito legais, assim, né? Já era uma coisa, a gente via o Homem-Aranha como se fosse no mundo real, assim. Exato. Eu lembro que eu tinha um fascínio pela roupa, assim, né? Olha que tri, cara, eles fizeram... A roupa é muito legal, é muito bacana. Eu colecionava pôster, aí era figurinha de chiclete, assim, tal, eu guardava também. Eu tinha uma pastinha só com coisa, às vezes era uma imagem em preto e branco no jornal, eu guardava também, assim. E uma outra coisa que não existia ainda na época direita era a internet, né, cara? A gente não... Trailer, sei lá, a gente tinha que ver naqueles programas que tinha de tarde, Márcia... Goldschmidt. Barbaridade mesmo, cara. Aí passava o trailer, a gente sabia, não, determinado momento vai... Tinha um outro no sábado, que era nesse estilo também, assim, que ela mostrava o trailer, sei lá, todo final de semana ela mostrava o trailer, sabe? E a gente ficava naquela expectativa de assistir, assim, né? Tinha aqueles programas piores, tipo, alô, Cristina também, né? E nesse negócio das Torres Gêmeas, o filme os trailers do filme já estavam disponíveis no cinema e os caras tiveram que tirar as pressas, né? Exato. Em favor desse filme, desse Homem-Aranha, assim, que eu acho que o pessoal tem muita ligação, é esse lance aí que, tipo, não tinha internet, não tinha universo compartilhado, mas que, assim, ele era um brasileiro, tipo, ele pagava aluguel, ele passava fome, ele gostava de uma menina e não era correspondido. Não era correspondido, exato. Pô, tinha uma vida desgraçada, entendeu? Tipo, era o seu Madruga dos super-heróis, então tem uma identificação. E por isso que, hoje em dia, inclusive, eu tô incluindo esses novos Homem-Aranhas que fizeram, esses dois últimos, cara, eu não me identifico de nenhuma forma, entendeu? Porque ele não faz a armadura dele, não tem teia orgânica, entendeu? Ele não... Pô, as cenas do colégio, assim, parece que não são valorizadas. Mas o Homem-Aranha no quadrinho ele não tem teia orgânica, né? É. Ele é um guri extremamente inteligente do ensino médio, que ele desenvolve a teia pra roupa dele, justamente pelo fato de ele ser praticamente um cientista mirim ali. Sim. Sabe? E ele também não paga aluguel, porque ele é um adolescente que mora com os tios. Ele até tem algumas versões de quadrinhos onde ele tem a teia orgânica, mas a versão clássica, a versão mais utilizada, ele não tem. Ele faz os cartuchos de teia, que assim, coisa, é um mecanismo que ele desenvolve. Eu prefiro ali, a teia orgânica, não sei, eu acho que a ideia... A ceninha dele fazendo Shazam e tal, mexendo na mãozinha, aquela O cara que sobe boa, a parede, as paredes, pula, não sei o que, tem agilidade, não tem teia orgânica, é o homem lagartixa. Tipo, pra mim é mais ou menos isso, entendeu? Eu acho mais legal a teia orgânica, assim, também. Eu até acho mais coerente, assim, porque mesmo quando eu li os quadrinhos, eu sempre pensava assim, cara, por que ele não, sei lá, patenteia um tipo de adesivo e vai vender, entendeu? Porque o cara tá sempre sem dinheiro, né, meu? Sim. Tá assim. Mas esse negócio de não ter dinheiro é o que fazia a gente se importar, a gente se identificar, né? Tanto, por isso que ele era o carro-chefe de vendas da Marvel, assim. E eu lembro que eu nunca, pelo menos até então, com a idade que eu tinha na época, eu não lembro de eu me importar tanto com um personagem, assim, sabe? X-Men, eu não podia dizer, me importo, sei lá, com o Wolverine. Hoje eu me importo mais, assim, com esses personagens do X-Men, né? Mas na época não, agora Homem-Aranha, eu fiquei naquela expectativa, eu tenho que ver, e quando estreou no cinema, assim, eu queria ver nas primeiras semanas. Não tive dinheiro, tive que ir bem depois, assim, mas era um filme que eu queria ver muito, assim. É o filme que eu mais lembro na minha juventude, eu queria muito assistir. Esse filme ele me marcou pra caramba. Aquela parte que eles utilizam do quadrinho, que é uma das coisas que sai do quadrinho, que é ele tirando foto dele mesmo pra ganhar uma grana. Aquilo é muito legal, cara. E qual é que é o nome do diretor do jornal? JJ Jameson. O Jameson, ele tá caricato, né? Ele tá igualzinho ao quadrinho, né? Exatamente. E a criatura é muito bom também. Eles transportaram bastante da tela, assim, mas agora tem uma coisa que não é consenso nem entre fãs, nem entre a crítica, que é o Duende Verde, né? O Duende Verde, eles fizeram uma adaptação, ele nunca foi daquela forma ali, de ele ter aquela roupa meio... robótico, meio né? robótica, assim, meio Power Rangers, assim, eu lembro de fazerem algumas comparações com ele na época, de dizer assim, ele parece o Ranger Verde com essa roupa, assim, né? Mas, que nem diz o Azaghal do Jovem Nerd lá, dizendo, o William Dafoe nem precisava de... Não precisava. de armadura. Aquela boca de 68 dentes ali podia ficar... Ele e o Firmino, né, cara? E nunca gostaram da caracterização nem dele e também nem do filho dele, que a gente vai falar depois no Homem-Aranha 3, assim, né? Então acho que a parte mais criticada desse filme foi o vilão, assim. Apesar de que eu gosto da atuação do William Dafoe, eu acho que ele fez bem
Norman Norman Osborn. Osborn, não é Ozzy Osbourne. O Ozzy. Eu acho que ele faz bem, assim, que ele encarnou bem esse personagem. Inclusive, olha só, curiosidade, quem tava cotado pra fazer o papel era o Nicolas Cage. Sério? Que ia fazer ele mesmo, né? Fazer o Norman Osborn. Sim, não, mas ia fazer ele mesmo, né? E para o papel de Mary Jane tava cotada a Jennifer Aniston, que na época tava fazendo Friends ainda, né? 2001. A Jennifer Aniston. Jennifer Caraca. Aniston. E olha só, pro papel de Homem-Aranha, olha só as cotações. Leonardo DiCaprio, Ben Affleck, Nossa. o Jude Law, o Heath Ledger. É isso, tipo. Tu vê. Eu acho que isso fez bastante diferença também na época, o ator. Ele não era um ator muito conhecido, né? Acho que Tobey Maguire, exato. ninguém tinha visto algum outro filme com ele. Eu fui ver filmes com ele depois. Um filme lá que era Seabiscuit. Seabiscuit, Alma de Herói. Ele era jockey e tal. Isso. Mas antes disso não tinha visto. E ele é parecido com o que eu lembro do personagem no quadrinho, assim. Acho que a fisionomia dele lembra bastante, né? E tinha uma cara de boboca perfeita pro papel. A única coisa que, revisitando esse filme, assim, me parece que ele... Não vendo com os olhos daquela época, não. Na época, quando eu assistia, eu não senti isso. Mas olhando hoje, ele me parece muito velho pra fazer o personagem, assim. Tu vê que é um cara de quase 40 anos ali, fazendo um adolescente, entendeu? Isso, hoje, assistindo o filme, me tira um pouco do filme, assim, sabe? De ficar olhando pra ele. Coisa que não aconteceu também com o Andrew Garfield também. E é o que eu acho legal no Tom Holland, ele tem bem mais aspecto de adolescente mesmo. Eu compro ele muito mais como um adolescente, fazendo personagem pra estar no colegial, assim, né? O Tobey Maguire parece o aluno reprovadão, né? Reprovou várias vezes, tá lá Parece muito. Mas na época, assim, não. Eu lembro que pra mim não me tirou do filme, mas hoje assistindo me incomoda. É que em tudo que é filme assim. americano, tu pega aquelas comédias, todo adolescente é interpretado por um cara de 30 anos, né? É verdade. Ah, sim. Mas ainda assim, às vezes eles conseguem fazer uma coisa do charme, que nem eu assisti recentemente, o 10 Coisas que eu dei em você, que é com o Heath Ledger. Ele também Isso. tem 30 anos ali, mas ele parece um pouco mais um adolescente reprovado, porque é o personagem dele, entendeu? Ele é o cara que ficou o tempo longe da escola e voltou, então ele é como se fosse um cara de 20 anos no ensino médio, entendeu? Mas o Tobey Maguire não, é como se ele tivesse 15, 16 anos ali, né? Então hoje me tira um pouco do filme, assim, pra mim é um aspecto negativo, assim, mas é claro que é perfumaria nesse caso, né? Em 2004, então, nós vamos ter o Homem-Aranha 2. Como eu disse antes em off, aqui a crítica do Rotten Tomatoes ela é bem curtinha, assim. Acho que ela podia ser um pouquinho mais elaborada, que diz assim: ostentando um vilão divertido e um foco emocional mais profundo, esta é uma sequência ágil que melhora o original. Mas eu não vejo o Dr. Octopus como um vilão mais divertido, vocês acham? Acho o Duende Verde muito mais icônico do que o Octopus. Acho que as batalhas do Homem-Aranha 2 são mais legais. Sim, é o verdade. prédio caindo assim, Eles no lateral caindo do do prédio, prédio. voltando ali. Ah, sim, Aquilo com ali. certeza. Aquela cena é muito E bem aquela feita. cena que ele joga um carro também, que eles estão numa lanchonete, né? Sim. E ele, aquilo ali. Que a Mary Jane pede pra ele beijá-la, Sim. né? Porque ela acredita que ele a ama, mas ele Mas isso é no diz que 2 ou não. no 3? Era o É no 2. dois. Era o A do 2. carro entrando na lanchonete? Sim. Isso, era o 2. Começa a tremer assim, né? Aí chega o Octopus e rouba ela e... Quando ele sofre aquela crise de estresse que faz ele perder os poderes. Sim. Tem isso também. Isso. Esse filme, eu acho ele melhor do que o primeiro. Eu acho que exatamente por causa disso, eles entenderam bem o personagem e começaram a fazer cenas mais marcantes, né? Aquela cena dele segurando o trem, assim, Sim, Aquela aquela cena cena é legal. é sensacional, né? É legal. deles vendo que ele tá sem máscara, dizer, é só um menino, podia ser meu filho e tal. aquela Isso. coisa É nesse de- filme que ele tá sem máscara e chega alguém e fala que a gente não vai contar pra ninguém que é Isso, ele, no né? trem. É logo Logo depois do depois trem, do né? trem, Porque né? no trem ele tá sem a máscara, ele segura, ele fica exausto, desmaia, e aí os caras carregam ele por cima, assim, um negócio todo icônico, assim mesmo. Bem legal. Né? Daí ele levanta e vê que tá sem a máscara. O cara diz, não, fica tranquilo que a gente não vai contar pra ninguém, né? Eu acho legal que esse Homem-Aranha aí, porque ele é um Homem-Aranha que sofre, né, cara? Ele sofre, e o personagem sofre, até pela limitação de poderes que tem em relação aos outros heróis, assim. É um personagem que sofre, assim. Que tu entra tu compra a briga dele, né? É verdade. E eu, em defesa do vilão, eu gosto da caracterização que o Alfred Molina fez pro Otto Octavius, né, que se torna Octopus. Eu gosto, assim, daquele componente trágico, daquela experiência mal sucedida que faz com que ele perca a esposa e tal, e, né, gera toda aquela revolta. Eu, particularmente, acho bastante interessante. Eu coloco no mesmo patamar, tanto o Duende Verde quanto o Dr. Octopus, como nos filmes, assim, muito
particularmente pra mim, muito bem caracterizados, né? Se tem uma coisa que souberam fazer nesses 3 filmes foi de escalar bem quem vai fazer os vilões e colocar atores, bons atores e muito parecidos com os personagens dos quadrinhos, né? É o caso do Alfred Molina, né? Fazendo o Dr. Exato. Octopus. E Qual é que é a nota desse filme? a nota desse filme, 93%. 93, Quase o outro que 90. O outro era 90%, né? E Acho que os dois mereciam 93, então, né? Eu acho que os dois são muito bons, né? São bons, ótimos filmes, né? Mas eu acho que de cenas, cara, por ter cenas mais marcantes, esse é um pouco superior mesmo, assim. O 2 é melhor acabado, né? Como produção, assim, E até como assim. produção, até porque ele foi mais caro também, assim, né? Ele não foi mais caro, talvez até o orçamento tenha sido muito próximo, porque eles tiveram que refazer o primeiro, né? E eles gastaram muito com marketing no primeiro. Mas esse segundo eles gastaram mais pra Mas, fazer as cenas mas mesmo. esse daí foi no carro do primeiro, que o primeiro teve um sucesso galopante, Sim, né, foi. cara? Sem dúvida. Mas esses filmes eu acho que não chegaram na marca do bilhão, assim, né? Eu acho que o filme de quadrinho ainda não era um grande negócio ainda nessa época, né? O primeiro Homem-Aranha teve 8 milhões e 400 mil espectadores no cinema. É uma marca pequena pra se tu for comparar com os filmes de hoje, né? Sim. Com a bilheteria dos filmes de hoje. Que hoje já tem mais um hype, assim, né? As pessoas... Sim. Ainda... Acho que ainda nessa época ainda tinha aquela coisa do filme de quadrinho, filme pra criança. Acho que não tinha tanto adulto assistindo ainda. Acho que hoje, quem era criança nessa época continuou assistindo e hoje vai mais no cinema, assim. Os shoppings também Levar tinham os menos filhos salas, e né? tal, né? Não, hoje em dia os caras vão porque esse filme vai contar, vai servir como base do filme próximo. Então esse negócio de universo compartilhado que estraga o filme, que eu acho. Aí tu vai olhar um filme porque esse filme vai justificar o filme seguinte. Necessariamente aquele filme não é completo em si mesmo. Então por isso que eu não gosto do universo compartilhado. Tipo um filme que nem como a... Não é Mr. Marvel, como é que é o nome do negócio? Capitã Marvel. Capitã Marvel. É um filme pra mim totalmente filler. Totalmente filler. Assim como o Shazam da DC lá é um filme filler que tá ali só porque é barato, pra encher linguiça, pra ter calendário, entendeu? Tipo, não importa. É diferente. Cara, acho que as duas coisas são válidas, Hã? assim, sabe? Acho que as duas coisas são válidas. Eu não gosto. Se tivesse compartilhado, estraga. Daí tu vai ver um filme de um herói, como depois a gente vai falar do novo Homem-Aranha, e tu tem que encaixar todo o universo pra sustentar aquilo, entendeu? Aí tu perde de ver ele entregando pizza, dele, sabe, comendo um bolo, ligando pra uma pessoa, ou tipo, sei lá, justificando porque não vai pagar o lugar atrasado. É umas coisas assim que se perde, porque tem que ser uma escala maior e tem que ter uma engrenagem que funcione perfeitamente. Isso, pra mim, é perda. Um detalhe, desculpe, só aproveitando, o primeiro filme teve bilheteria de 821 milhões e o segundo filme bilheteria de 783 milhões. Foi um pouco menos a arrecadação. Um pouquinho menos a arrecadação. Exatamente. Nunca diria. Foi um dos 10 mais vistos na época, mas das 10 maiores bilheterias, mas... Pois é, aí que tá. Um filme desse não é melhor que a Capitã Marvel? Que tem um... Cara, depende. Acho que são filmes de épocas diferentes. Não, assim, mas aí que sabe? tá. Falando de qualidade de filme. Qualidade de filme. É superior. Pra mim, indiscutivelmente, superior. Aí, por que fez uma bilheteria? Por causa da droga do universo compartilhado. E, então, por isso que eu acho assim que o pessoal fala como argumento, mas fez tanto de bilheteria. Pra mim, bilheteria não é argumento nenhum, até porque a gente tem obras-primas aí que às vezes nem chegam no cinema e quando chegam não flopam, claro, né? com certeza. Então é uma coisa que não... Que a bilheteria impulsionada realmente pelo universo compartilhado. Eu acho. E por ser uma outra época ainda, no início dos anos 2000, ainda se tinha um pouco de preconceito com filme de quadrinho, assim. Tinha gente que não ia assistir porque era filme de criança, entendeu? Sim. Não vou assistir esse filme porque é de criança. Hoje já se quebrou um pouco desse preconceito. O público nerd, que a gente já discutiu em outros podcasts, acho que no Roteiro Cast, também cresceu muito de lá pra cá, até impulsionado pelo cinema e pela internet, né? Então ainda a internet recém estava engatinhando, a gente estava começando a ter acesso. Mas apesar de que pro Homem-Aranha 2 a gente já começou a ver trailer na internet já, eu acho que eu vi, 2004. recebi. Eu acho que eu recebi por e-mail esse trailer na época, assim, daí levei 24 horas pra baixar na internet de escada lá, pra poder assistir, apesar de que tinha que assistir mais na Márcia Goldschmidt lá, né? Mas eu lembro que esse trailer ela gastou, cara, era todo sábado o trailer do Homem-Aranha, assim, eu lembro ela fazer isso com Harry Potter depois também, o negócio, ela viu que o pessoal ficava lá pra assistir o trailer só pra ver o trailer, e ela dizia, não, no próximo bloco, daí, assim, até o último bloco tu ficava esperando pra assistir. E eles vão empurrando, né, pra manter o público. Que horror.
Eu lembro que na TV a cabo também, assim, foi quando eu comecei a ter mais acesso à TV a cabo também, tinha acho que como é que é o nome do Cartoon Network também, eles passavam o trailer, assim, direto. Na época que o cartão era bom pra caramba, né? Eu lembro que Bons eles tempos. viram que era Bah. um baita negócio, assim, os filmes de super-herói, eles começaram a investir, né? Pra época, eu acho até que esses 700 e poucos milhões e 800 e poucos era uma baita bilheteria, porque depois começou a dar bilhão, né? Não dava bilhão antes ainda, né? Depois já viu que a gente a bilheteria do terceiro, então a gente vai começar a falar. Certo, claro. Eu lembro que quando saiu também o Homem-Aranha 2, já estavam passando os primeiros trailers do Batman Begins, que estaria no ano seguinte, 2005. Que eu vi acho que umas 985 mil vezes quase. O que eu acho interessante também desses 3 filmes, assim, deles serem dirigidos pelo Sam Raimi, né? Porque o Sam Raimi ele já tinha aquele histórico de fazer filme de terror e filme de efeito prático, assim. O que eu acho legal desse Homem-Aranha é que ele parece muito mais real, porque ele tem muito menos aquela mão pesada de CGI, assim, por exemplo. Tu até, hoje, quando tu assiste, tu vê, assim, o CG, quando ele tá nos prédios e tal. Mas parece muito menos pesado do que se tu pegar no Pantera Negra, por exemplo. Pantera Negra na cena final de luta lá é CG puro, assim. É a única parte do filme que me tira do filme, assim, né? Já no Homem-Aranha, tu mesmo hoje reassistindo, que eu acho que ano passado eu vi os 3, tu ainda compra, sabe? O efeito ele não te tira do filme, tu vê muito pouco, assim, isso aí é um efeitinho, mas... Aí, não é nos tanto últimos assim, 15 né? anos, a tecnologia evoluiu, assim, Melhorou bastante, muito, assim, né, cara? Muito. Mas tu vê que alguns filmes da Marvel é uma escolha, né? Tipo, vamos botar a nossa equipe de efeitos especiais a melhor, vai pra Vingadores. Daí já no Homem-Formiga e no Pantera Negra, como ele é melhor em outros quesitos, a gente não precisa elaborar tanto, assim, a parte de efeitos especiais, assim. Né? Ou em algumas cenas não precisa ser tão elaborado, assim, e tal. Cara, em 2007, então, nós vamos ter o Homem-Aranha 3, e a crítica do Rotten Tomatoes diz assim: embora existam mais personagens e enredos, e as sequências de ação ainda ofusquem Homem-Aranha 3, não é tão refinado quanto os 2 primeiros, a nota de 63%. Cara, esse filme é ruim, velho. Bah, esse filme, eu não gostei desse filme. Esse filme parece o final de Game of Thrones, né? Ele é diferente da própria franquia ali do negócio, tipo... E eles pegam o melhor vilão, o mais icônico e cagam, assim... Tem Tá boas louco, cenas, é. mas ele se perde no roteiro. Eu não achei ele ruim, mas sem dúvida dos 3 é o... E foi o que teve mais bilheteria, 890 milhões. Pelo hype dos outros também. Né? Exato, mas aquele Carnificina filmado de longe pra não filmar o efeito especial ruim de perto, o filme é muito fraco, cara, muito fraco. E o próprio fato de terem colocado o Homem-Aranha como coadjuvante na origem do Homem-Aranha, a questão de fazer ele participar do assassinato do tio Ben ali, aquilo ali eu achei muito Construíram a forçado. ideia, né? Ali Mas eu o achei muito Carnificina fraco. nesse... Não tem Carnificina. Tem sim. Não é só o Venom? Tem o cara. Acho que é só Eles o enfrentam Venom, o Carnificina, Não, mas mas daí é é. no Venom. Tá... Não, cara, tem o Carnificina. No Venom não aparece o Carnificina. No Venom é outro herói, outro. Aparece no final. Outro. Não tem o Quem é o Carnificina sim. Carnificina? Tem sim, cara. Tem o Homem de Areia, cara. Tá Tem o Homem de Areia. Homem-Areia. Homem-Areia, é. Não tem o Carnificina Não nesse tem filme. Carnificina. Cara, não é possível. Tem sim. Deu uma bugada legal Homem-Areia no O look Venom em casa. novo tem um personagem parecido com o Carnificina. O Homem-Areia é aquele ator que fez o Sideways, entre umas e outras lá. Como é que é o nome dele? Ah, sim. Esqueci o nome dele agora. A melhor coisa desse filme, Deixa eu desse ver Homem-Aranha aqui. 3, é Elenco. o Bryce Dallas Howard. Dallas Howard, isso. A melhor coisa que Surge como Thomas Hayden. Isso, Thomas Hayden Church. O Não Topher tem, Grace cara. é o... Mas de onde é que eu Ed tirei? Eu Brock. tava em outro planeta Tem, quando no negócio. Outro, estava vendo a série, eu acho. E a tava Bryce vendo outra Dallas coisa, Howard então. é o... Baixou o filme errado ali, Cássio. Eu tava vendo o Homem-Aranha no Xvideos. Aí no Venom sim, o vilão do Venom não é o Carnificina? Aí mas a gente vai falar depois. Não é o Carnificina no vilão. Não, no final não aparece lá. Daí aparece ele. Sim. Não tem um cara de vermelho que eles lutam contra no... Tá vendo? não. Eu acho que tu baixou o filme errado mesmo. Cara, esse é o que tem o Homem-Aranha emo. Sim, é pior, né? Vamos transformar o Dançar Peter ele. Parker num cara mau. O Isso. que a gente vai virar? Exato. Um emo. O emo. O erro, só alisar o cabelo e quer passar lápis no olho. Exato. É o mais lógico. Mas como eu disse no início do podcast, então esse é meio que meu prazer culpado, assim. Cara,
Eu sei que esse filme é ruim, assim, analisando ele de forma crítica, assim, da forma mais técnica mesmo. Eu sei que o filme é ruim, ele merece a nota que tem, talvez até pior, assim. Mas quando eu assisto esse filme, eu adoro esse filme, cara. Eu adoro ver esse filme. É assim, divertido. sabe? Eu acho ele muito divertido, assim. E nos quadrinhos eu gostava muito da roupa preta do Homem-Aranha, Sim. assim, né? Só que, é claro, eles tiveram umas escolhas nesse filme. Eu ainda gosto da leitura que eles fizeram, assim, do simbionte, só transformar ele a roupa só fica preta, né? Não é, porque nos quadrinhos a roupa é bem diferente, não tem aquele design ali, né? Ali foi só, tipo, a roupa do Homem-Aranha preta, né? Foi só isso que eles fizeram, assim. E até no episódio do Plano PDM que eu gravei com eles, foi sobre o Homem-Aranha do Aranhaverso ali, daí eu tava falando sobre isso, né? O que parece que na época o Sam Raimi ele não queria utilizar o Venom, né? E aí o Avi Arad, que era o produtor desses filmes, obrigou ele, disse, não, tem que ser o Venom. E daí ele foi lá e meio que avacalhou o filme, assim, né? Essa parte do Homem-Aranha emo, fazendo dancinha e tal, dá pra ver que é pra avacalhar assim mesmo, né? Ele... Por gosto. Se eu não posso fazer o filme que eu quero, então vamos... Mas qualquer filme. vou dar uma aloprada, assim. Mas tu vê que E quiseram fazer uma cena meio Jim Carrey no Todo Poderoso, né? Ele passa, tirando onda. não tinha nada a ver com o tom dos outros Nada a filmes, ver, assim, nada né? a ver. Até os outros filmes ele tinha um pouco de linguagem de quadrinho, até o Jameson mesmo, ele tinha um tom assim de Era cartunesco, né? cartunesco, exatamente, só que esse ele pesa a mão assim do cartunesco, né? Mas assim, eu gosto da roupa preta. Cara, eu até acho que o James Franco funcionava bem como é que é o nome do personagem que Duende ele Verde. faz ali. Ah. Daí ele é o filho do Duende Verde, Macabro, né? eu acho. O Duende Macabro, eu acho que Isso. deveria ser, né? Eu acho que ele funcionava bem como amigo do Peter ali, só que agora ele como vilão nesse filme já não convence porque o tanto. James Franco é um ator bem limitado, assim, então tem que saber meio que fazer com ele, né? E nesse filme eles meio que não souberam, assim. Aquela transição dele assim de vilão pra depois ele voltar ao normal. Eu não gosto disso hoje, mas na época no cinema me empolgou bastante, assim. Eu gosto daquela cena dos dois lutando contra os vilões Sim, e tal. isso. O chato assim é que tu vê que o personagem que faz o Homem de Areia, o ator que faz o Homem de Areia, ele tá se esforçando pra fazer bem o personagem. Assim, né? Sim. Isso que dá uma pena, assim, podia ser um filme melhor, já que o cara tá se esforçando tanto, assim, né? Mas hoje, tu olhando, assim, ele é um filme bem galhofa, assim, né? O Sam Raimi deu Ele é uma- fraquíssimo em comparação aos outros dois, né? sem dúvida. Ele deu uma avacalhada de propósito no filme, assim. E ali o Peter Parker já está na universidade, né? Ah, sim, exato, já vai pra universidade, ele tá reatando, né, com a Mary Jane, eles tinham Isso. brigado, daí ela vai E- namorar lá com um amigo dele e tal. E aí depois surge eles a voltam. Gwen Stacy, Nesse já tem... tem a Gwen. que é a Bryce Dallas Howard. Stacy. Exato. Exato. Que vai ser a namorada dele nos outros dois, né? Acho bem legal Isso. que a cena em que o Peter mata o Venom ali, né? Eu acho aquela cena eu acho bem feia, ela é bem feita, né? Ele correndo e cravando aqueles tubos lá Que massa, do né, cara? órgão. Aquela cena é bem bacana, assim, né? Apesar de que não tem nada a ver com os quadrinhos, assim, o que ele faz. Aquele Venom ali também, também é só o Venom com a roupa preta, muito parecida com o do Peter Parker, assim, e não é muito caracterizado, né? Porque ele é muito mais loucão nos quadrinhos, assim, ele é muito mais, digamos, como é que eu vou dizer, ele é mais maluco mesmo, assim, né? É mais desequilibrado, o Venom é muito mais desequilibrado no quadrinho, assim. Né? O próprio o cara que é tomado pela simbionte é um jornalista bem desequilibrado, é um cara que é bem fora da casa também. Que é o Ed Brock, Que é o né? Ed Brock. Isso. Aquele ator escolheram. Foi uma Bem, péssima muito escolha. mal. Foi mal, né? Não Topper acertou Grace, o personagem, né? E botaram ele loirinho ainda. É, assim, não ficou. Não convenceu souberam muito. escolher E nos bem. quadrinhos, nessa cena, nessa questão, o Venom ele morre caindo num prédio, né? Que o cara cai e a simbionte sai do corpo dele e ele morre. Nessa Nos cena. quadrinhos. Ah, sim. Nesse é uma explosão, É né? uma No filme explosão, mesmo, uma né? explosão com uma das bolas explosivas lá do Duende Verde, né? É tipo morte do super-homem, assim, ele morre nos quadrinhos, depois ele volta. Mas assim, ó. Em favor do Homem-Aranha da trilogia do Tobey Maguire. Cara, é um crime não ter continuado, né? Pô, podiam ter ajustado isso num quarto filme, né? Eu acho, pelo menos. E tinha planos de fazerem. Tinha potencial, pô, pra fazer muita coisa. Tinha o professor dele lá, que poderia ser o Lagarto, né? Então... Não, e simplesmente engavetaram aquilo por briga interna ali, de diretor e produtora. E, pô, foram fazer o próximo filme que o Felipe vai continuar aí depois,
O incrível Homem-Aranha, então, né? O Amazing Spider-Man. Consenso da crítica, então, um elenco bem escolhido e uma direção infalível permitem que o espetacular Homem-Aranha se emocione, apesar de revisitar muitos dos mesmos pontos da história do Homem-Aranha de 2002, né? Esse filme já... Aí a nota é de 72%. Mas esse filme ele já começou errado, assim, por se rebutar um personagem que teve filmes há pouco tempo, assim, né? Então, os fãs já não queriam o filme, ninguém queria esse filme, assim, né? Só os produtores que queriam fazer uma grana com ele, aparentemente. Bastante dinheiro. Pegaram uma fase dos quadrinhos que também não é tão interessante, né? Tem Bem, muito fã que não bem gosta. menos interessante. Se eu não me engano, a saga dos clones, que é a mais hostilizada, assim, que os fãs menos gostam, tá dentro do Amazing Sim. Spider-Man, né? Apesar de que quando acontece a Guerra Civil também é nesse arco de histórias, assim, né? Que é uma parte interessante do Homem-Aranha, ele tem uma participação bem importante na Guerra Civil, assim. Cara, em defesa desse filme, eu gosto do ator. Eu acho que eu até gosto do Andrew Garfield como Homem-Aranha. Como Peter Parker, assim, eu acho. Apesar de que eu tenho que concordar que destoa muito do personagem, assim, né? Cara, o Homem-Aranha tem que ser piadista, cara. E ele não é... Ele não faz isso nos filmes, assim. Mas isso é uma coisa que o Tobey Maguire não fazia. Ah, mas um pouco mais do que ele, né? Tu acha não, cara? O Tom Maguire é mais chorão, né? Mas chorando. Ele é famoso sim. por ser chorão. O que me irrita no Andrew Garfield como Homem-Aranha, porque ele era o gênio cientista, ele era o skatista, o melhor fotógrafo, o cara era tudo. Era descolado. Porque esse Era cara é descolado. amazing. Era- Esse era o Amazing Spider-Man. Não, Tá meio revoltado assim também, né? Pelo que eu lembro. tipo, uma coisa, uma mistura de coisa, mas que é esse cara, afinal? Ele é um cara que é um fotógrafo super bom, é um baita de um aluno, é um cientista nomeado super, sabe, conceituado, e ele é tudo. E o cara é meio bonitinho demais pra ser Peter Parker, né? Ele tem que assim, ser mais esquisitão, ele tem que ser mais tem- nerdão. Mais assim. Ele tem um nerd, lance né? estranho, cara, não, nada a ver, não Eles funcionou. quiseram fazer uma atualização pra época, assim, dizer, não, olha, o nerd ele também pode ser skatista Sim, e tal, ele isso. não precisa só ser aquela coisa do cara tímido, né? Ele pode ser mais extrovertido, assim. Mas eu reconheço que isso foge do personagem, assim. Mas o que eu gostava na época é exatamente isso, assim, o Tobey Maguire eu não vi ele fazer muita piadinha, assim. E o Homem-Aranha ele fazia piada nos O quadrinhos. tempo inteiro, ele Fazia lutava o tempo fazendo todo. piada. Acho que era uma forma dele desestabilizar o inimigo dele. Ele fazia Exato. o tempo Isso, inteiro isso, exatamente, assim. né? Ser mais Tipo, ele debochado. tocava uma teia, assim, colava o cara na parede e tirava uma onda com a cara do cara. Eu Isso. sentia falta do Tobey Maguire fazendo isso. O Tobey Maguire ele meio que tava assim, meio deprê, assim, meio... Tanto que ele vai virar até emo depois, né? Então, mas não Mas tem ele virou um emo feliz, né, cara? eu acho que não tem Ele nenhuma piada do Tobey Maguire, assim, né? Ah, tem nesse alguma estilo. coisa assim, cara. Tem uma tentativa ali. Era sutil. No inicinho ali, principalmente quando ele tá descobrindo os poderes e tal. E Aquilo ali quando é legal, assim. o personagem do Andrew Garfield, do Homem-Aranha, ele meio que conversa com o vilão enquanto ele tá atacando, é quase como nos quadrinhos quando o Peter Parker conversava, porque ele quase que quebrava a quarta parede, né? Ele narrava às vezes uma coisa que tinha acontecido, meio que conversando com os fãs, assim, ele não falava diretamente com os fãs, mas tinha um voice-off, assim, né? Uma voz de fundo dele narrando. E nesse quase acontece isso, assim, né? É muito próximo. E até conseguiu uma boa bilheteria, foi de 757 milhões. Né? O filme foi lançado em 2012, direção do Mark Webb. E eu vi que De eles... 2012? 2012. Ah, então eles deram uma parada boa entre um e outro. Cara. É, Não foi ainda 2007. tentativa de se aproveitar do Foi hype, quase 10 assim. anos, né? A gente vai entrar na discussão se 10 anos é o suficiente pra se rebutar ou não. Foram É 5 na real, né? É que o que os fãs diziam assim, é que não precisa recontar a origem dele, né? Segue o barco, entendeu? Não precisa contar de novo a morte do tio Ben, tio Ben morrendo de novo. Mas eu lembro que eles tentaram fazer uma explicação a respeito do que o pai dele fazia. Fizeram uma engenharia lá que não deu certo, né? Isso, exato. Uma coisa assim que. Uma história Tinha a ver- totalmente absurda, na Aí tinha a verdade. ver com lagarto e É, tal, alguma pá, coisa. Isso, meio que o pai dele é que inventou o Isso. soro lá. Que E ele já sabia que o guri ia ser Homem-Aranha, olha só que viagem. Isso aí foi muito mirabolante, assim, né? Não? Essa, a parte mais desnecessária do filme, assim. Cara, a roupa também, alguns gostaram, outros não na época, alguns criticaram muito, né? Porque ele pega ali uma roupa tipo de um corredor, né? Ele começa a escolher, ele compra pela internet e adapta a roupa, né? É mais ou menos isso e é uma roupa que não tinha nada a ver com os quadrinhos, assim, é toda uma releitura de roupa que realmente... Não tem uns alto relevo nessa daí? Tem um... Ah, é estranho, né? Ele compra uma roupa tipo de patinador, assim, na real, e adapta ela, transforma ela um pouco diferente, assim.
Já ouvi falando que aquele primeiro uniforme dele, desse espetacular aí, parece uma bola de basquete. Ela é uma roupa bem rígida mesmo, bem porosa, assim, Isso. quase com alto relevo mesmo, como... Aí que tá, de repente ele como Homem-Aranha, ele é mais dinâmico e mais interessante. Agora como Peter Parker, não consigo ver a cara daquele Não conhecia cara. muito. Ele muito chato, não. Eu acho que ele, no meu ponto de vista, ele perde pro Tobey Maguire com o Peter É Parker. que também a gente criou um carinho grande pelo Tobey Maguire, né, cara? O Andrew Garfield não te importa. Claro, ele tanto fez como tanto faz, né, cara? Olha só, vamos comparações. O outro passava fome lá, pagava aluguel e trabalhava numa pizzaria. Tu gosta do drama, né, cara? É. Tu curte o drama do cara. Olha só. Ai, a Pinta não ficava com ele nu O Andrew Garfield. e tal. Daí tinha a cena da chuva. Sim, né? O Andrew Garfield eu te amei lá, que era mais nova já. Ai, daqui tá a roupinha que eu vou lavar, filho, não sei o que. O cara nem a roupa dele lava, entendeu? Ele era um Nutella, um playboyzinho. Mas assim, ó, cara, o elenco de apoio ali eu gostava bastante. Eu gostava muito da Sally Field como Tia May. Eu gostava do Martin Sheen como Ben Parker também. O cara que fez o Lagarto, o Dr. Cut Connors, é o Rhys Ifans, que é um ator que eu sempre... Ele é bem ator coadjuvante, assim. Eu lembro dele naquele filme 4 Casamentos e um Funeral, faz décadas atrás. Sim, mas ele é um ator legal. Ele é um ator que eu acho competente, assim. Então... Ponto forte, ponto alto desse filme, eu acho que é o CGI. Tanto Sim. nas cenas de A luta aquela na varanda é muito boa, né? Mais realista. Aquela lá é massa, Sem né, dúvida. cara? Que daí ele segura a Gwen no último segundo e tal. Ele aquilo lá pulando é legal, na cena né? de É do perseguição primeiro filme, também. né? Da varanda. É. Da varanda da escola. no segundo. Da escola. A cena da escola é Da no primeiro, da varanda, varanda é no segundo, né? Tem uma sequência dele pulando, soltando teia assim no meio da rua, que eu acho muito bem feita, bem realizada nesse primeiro filme aí. O Instinto Aranha também foi mais explorado nesse... Ele usa muito pouco nos outros três, né? Ele usa, mais explorado, ele usa mais também aquela câmera em primeira pessoa, assim, como pra te sentir mais te balançando entre os prédios, assim, né? Então, eles te colocam mais a câmera como se fosse tu mesmo balançando, isso é uma coisa que eles fizeram que ficou bacana, assim. Eu acho o Andrew Garfield melhor ator que o Tobey Maguire também, isso é uma das coisas que eu gostava, assim, sabe? Eu acho que o Tobey Maguire era um ator muito limitado, assim, sabe? E eu já gostava do Andrew Garfield. Eu achei corajoso essa atualização deles fazerem, assim, o Homem-Aranha mais descolado, é um pouco diferente. Eles vão usar um pouquinho disso com o Tom Holland também é um pouquinho mais adaptado para a época mesmo, assim. Eu vejo que o Homem-Aranha do Tobey Maguire, principalmente o Peter Parker do Tobey Maguire, é um Peter Parker meio dos anos 60, 50, no máximo 80, assim, uma coisa mais clássica, assim, sabe? Eu acho que foi uma boa atualização que eles fizeram, assim. Mas então no próximo filme nós vamos ter então o Amazing Spider-Man 2. O consenso da crítica do Rotten Tomatoes é que enquanto o elenco é excelente e os efeitos especiais são de alto nível, o último lançamento da saga do Spider sofre com uma narrativa desfocada e uma superabundância de personagens, né? Agora esse filme eu já vou... A parte visual é muito boa, mas o roteiro e o clima do filme como um todo, assim, é um desastre. Esse filme eu achei um desastre, assim, Não sabe? funciona muito, O tom do filme é muito ruim. Nada a ver. Eles melhoram o uniforme dele, melhoram alguns aspectos, tipo, até acho que aperfeiçoam a parte do CGI. E, cara, enche de vilão e cada um com uma motivação pior que o outro, né? Porra, vacalharam aqui. Nenhum é trabalhado, né? Até o vilão principal, assim, também, a motivação dele é muito besta, assim, né? Eu vi Jamie esse filme Foxx. na TV, cara. Eu vi no Telecine, cheio... Não foi no Telecine, foi naqueles canais que tá cheio de intervalo, sabe? Então o filme todo picotado. Esse tu viu certo o filme. Hã? Esse tu viu certo. Como assim? Esse tu viu o filme certo, não? Vi. Ah, tá. Como assim? Tu baixou o filme errado. Não, mas foi o filme errado. Ele tá folgando que tu disse que viu Carnificina no 3. Cara, eu tinha certeza que tinha visto, velho. Será que era por causa do desenho, velho? Só pode ser por causa do desenho. Porque eu vi, porque o desenho passava na época, né? Passava na Globo. As lembranças estão fazendo um crossover aí, tem que ver isso, cara. Tu é novo pra isso. O que eu acho legal desse filme é que é a roupa mais fiel aos quadrinhos, né? É o olhão. O olhão é grande, Sim, é verdade. daí uma das coisas que os fãs reclamaram é que a roupa não tinha movimento, né?
porque vai ser uma grande bola de basquete mesmo, uma roupa muito, muito rígida no primeiro. E nesse até tem aquela cena que ele se joga do prédio, assim. É o começo do filme. Eles mostram o movimento do vento nas costas dele, assim, né? Tipo, não, vocês queriam o movimento da roupa, tá aí, ó. Essa se movimenta bastante, né? A roupa é muito bem feita, assim. Mas agora os vilões, cara, o Rino, pelo amor de Deus. O Rino é muito eles pegam ruim. o baita do ator, que é o Paul Giamatti, ali. excelente. Tava botar ele em 2 cenas ridículas, assim, sabe? muito fraco. No início e no final. Até é legal ali que o Andrew Garfield faz as piadinhas com ele, assim. Essas coisas são legais. Ele tirando foto com a imprensa, assim. É um pouquinho que ele fazia nos quadrinhos, assim. Mas, vai, não precisava desse vilão, né? nem precisava ter aparecido. Ficou muito fraco, não assim. disse pra que veio. O Jamie Foxx também é um baita de um ator e eles utilizam muito mal ele, assim, né? Ele Ficou fraco. Um vilão totalmente estereotipado, assim, né? E principalmente antes dele virar o Electro ali, né? É muito... Fizeram um nerdão estereotipado, porque o cara era nerd, que foi rejeitado, ele virou vilão, assim. Não trabalha nada, né? Ele virou vilão porque o Homem-Aranha, se não me engano, passou por ele e não deu bola pra ele numa das cenas de ação ali. Já que ele não vai dar bola pra eu vou mim, ficar mal. não, sério isso, Foi. cara. Ele é rejeitado meio que por todo mundo, assim, Sim, né? Porque o Homem-Aranha ousou atacar ele, assim, mas não tem... As coisas, né? Ele não tem nenhum plano de fundo, assim, pro cara, né? Não, nenhuma densidade, nada. A mesma coisa que eles fizeram lá no Homem-Aranha 3, que é não trabalhar os vilões, jogar um monte de vilão, eles fazem aqui já no segundo, eles já... Tudo que foi criticado, parece que os caras que escreveram o roteiro não liam crítica, assim, sabe? Dizer, pô, né, o que deu errado no Homem-Aranha 3 que o pessoal não gostou? E não vamos repetir nesse, né? E aí eles vão ali Acabaram repetindo. e fazem o filme bem de qualquer jeito mesmo, assim, Exato. né? O pessoal, todo mundo gosta dessa Gwen Stacy aí. Eu não, sinceramente, pra mim não faz diferença nenhuma, mas todo mundo que gosta do espetacular, que a Gwen Stacy é bem melhor, não sei o que e tal, que a Mary Jane, né? É, que aí entra, cara. Eu acho ela também uma atriz muito melhor do que a... Kristen Dunst, né? Que é a Kristen Dunst. Apesar que a Kristen Dunst é uma boa atriz, né? Não me entendam mal, assim. Mas... Eu não gostei da Mary Jane dela, assim, tipo, eu acho que ela não curti muito a Mary Jane dela ali. Ela é fraca, ela é outra coisa. Olhando hoje, assim, também acho ela muito velha pro personagem, assim, sabe? Acho que o único filme bom que eu vi com ela é a entrevista com o vampiro. Ela tem 12 anos, né? Ali ela matava ele. Ela fez a Maria Antonieta. Maria Antonieta fez Melancolia do Lars von Trier Melancolia também. Apesar de que Melancolia é só ela fazendo caras e bocas, assim, né? Uma atuação meio... Mas agora o Maria Antonieta... É que Brilho Eterno, ela tava bem lá. Nesse ela tá bem também. Ah, nem lembro que ela tava nesse filme. Também não lembrava. Cara. Tá feia a coisa. Tá feia a coisa, Eu lembro né? do Jim Carrey da Kate Winslet, não lembrava dela também, confesso. Vocês lembraram agora que ela tava lá? Não tô lembrando. Eu lembro dela. Sério? O Hulk também tá lá. Cenas dela, mas ela... Sim, ele eu lembro. Viu? É verdade. Cara, tanto que, tipo, a bilheteria desse filme dá uma checada pra gente, mas eu acho que não foi muito Acho que Brilho Eterno Foi não a lembrava pior. dela, porque eu fiquei tanto tempo tentando entender Uma o boa- filme que eu... Foi uma boa bilheteria, mas foi a pior Foi da riscar na série. parede, então isso. Foi 709 Uma coisa aqui, outra aí, fazer um mapa 709, mental na parede pra tentar entender o filme. até não... É que eu acho que eles gastaram bastante nesse filme, né? Eles devem ter gastado, Sim, sei sem lá, dúvida. 300 milhões pra fazer, Exato. então não deu tanto lucro assim, né? Tanto que eles meio que desistiram, assim. E eles tinham ideia como a Marvel começou a fazer o universo compartilhado e funcionava, daí eles começaram a falar sobre, como é que é, o Darkverse, né? E daí, tanto que eles botam aquele vilão ali que também... Que aparece ali, eles pegaram o ator lá do filmezinho B, não, um filme de baixo orçamento que fez bastante sucesso, que era Poder Sem Limites. Saiu na época, eles botam pra fazer o vilão ali, né, pra fazer o Duende Verde. Isso. Mas utilizam muito mal, né, e daí aquela coisa, Bem vamos derrame. forçar o Dark Universe e no final é ele Isso. andando e daí tem as roupas dos vilões, assim, né, tipo, um negócio muito mal apresentado. assim. Ficou. Não... O que eles forçaram demais foi aquela amizade. Porque em nenhum momento ele é citado no filme 1, Sim. e depois no segundo momento, meu amigão, não sei o que, faz 6 anos que eles não se vê lá, não, sempre fomos amigos, como é que você tá e tal. Caraca, tipo, forçaram demais, como é que uma pessoa fica 4, 6 anos e é amigão, tipo, Não sem se funciona ver? de jeito nenhum. Não, Né? A caracterização do personagem também, assim, nada a ver. Você sabia que as aranhas macho, elas dão insetos mortos pras fêmeas naquele momento do affair, do crush ali? não sabia dessa. Elas dão o Dão quê? insetos mortos de presente pras fêmeas. Vocês aí não dão um bombom pra morena, né? Nenhum. Às vezes sim, às vezes sim.
Mas a curiosidade que eu sabia mais é da Viúva Negra, que ela mata o macho, eu fico meio com Ah, mas medo daí por todo causa disso. mundo manja essa, cara. Mas isso daí do presentinho eu não sabia também, cara. Fiquei Essa sabendo há também pouco. Aham. E tu, Nicasso, já ganhou um presentinho já, não? Bombom, coisa assim, não? Dá, né? Chocolate. Chocolate. Come chocolate. Cara, então depois... Papo, né? Então a Marvel e a Sony começam a ter negociação pra levar o Homem-Aranha pro universo Ah, Marvel, aí, né? não, que merda. Que o Hidalgo já não vai gostar. É, Então então- o que a gente pode citar, né? Se querem ver a gente falando sobre o Guerra Civil da Marvel, onde o Homem-Aranha aparece, procurem nos outros podcasts, que a gente vai falar sobre isso lá, né? Então sobre o Homem-Aranha com o escudo do Capitão América e tal. E O eles já, pirralho. e eles já começam a preparar para ter o filme do Homem-Aranha dentro do universo Marvel, então, né? Então eles vão até dar um nome engraçadinho que combina aí, que é Homem-Aranha de Volta ao Lar, né? Que é justamente pra referenciar isso, né? Sim, exatamente, A volta o Homem-Aranha de produtora. volta na Marvel. Consenso da crítica, então. Homem-Aranha de Volta ao Lar faz tudo que um segundo reboot consegue, oferecendo uma aventura divertida e colorida que se encaixa confortavelmente no Marvel Universo compartilhado em expansão sem ficar atolado na construção de franquias. O Hidalgo não gosta desse filme, então. Cara, eu sei que o Dado não gosta, mas eu adoro esse filme. Eu gosto Esse também. filme é muito bom, cara. Eu gosto também. Cara, eu acho que assim, ó, desse filme... Esse guri caiu como uma luva, assim, no personagem. Vou deixar vocês falar então, porque eu só vou falar mal, então deixa Vai vocês falar. falar. Tu tava falando antes ali sobre os melhores filmes, né? Pra mim, o melhor do Homem-Aranha é o Homem-Aranha no Aranha-Verso. Pra mim, esse é o melhor, ele também é da Sony. Apesar Esse de eu que é não uma vi, né, animação, cara? talvez não conto. Pra mim, é o melhor deles, né? Esse eu não vi. Depois, eu acho que o Homem-Aranha 2, daí eles pegam uma coisa que eu acho bacana, assim, depois eles melhoram o segundo. Pra mim, e esse vai ser o terceiro melhor filme daí. Pra mim, esse daqui é o melhor e o segundo melhor é o primeiro Homem-Aranha. O segundo é o primeiro Homem-Aranha daí. E o daí Homem-Aranha 2 em terceiro. Cara, eu me colocando como leitor de quadrinhos, assim, a época que eu lia o Homem-Aranha, essa coisa que tu falou, assim, do Homem-Aranha ser aquele personagem meio loser e o nerd e tal, e dele tá no ensino médio, ele tem aqueles problemas de ensino médio, os problemas locais, assim, que todos, em todos os Homem-Aranhas de antes, parece que o problema era muito grande, assim, parece que ele tinha que salvar o mundo, tinha que pelo menos salvar a cidade toda. E o Homem-Aranha dos quadrinhos, ele tinha que salvar o bairro dele, assim, problemas pequenos, sabe? E me parece que eles souberam fazer isso. E eu acho que eles pegaram um personagem e encaixaram muito bem dentro daquele universo que já estava acontecendo. Eu tinha um pouco de receio, como é que vai funcionar, né? Agora pegar o Homem-Aranha e jogar ali dentro desse universo. Mas eu acho que o principal de tudo é que eles souberam trabalhar o vilão, assim. Eu achei muito bacana deles pegarem o Michael Keaton e até de fazer aquela coisa metalinguística, assim, de que o Michael Keaton foi o Batman. Foi o Batman, Michael exato. Keaton foi o Birdman também, né? Então, Isso. que é uma crítica aos quadrinhos. E vamos encaixar ele aqui, né? Fazendo o Abutre, assim. E de que eles deram um plano de fundo pro vilão, assim. Eu acho que o vilão é muito bem trabalhado. E eu acho que eles sabem trabalhar bem o Homem-Aranha. Apesar de que eu vou concordar, talvez o Hidalgo coloque um pouco isso, de que ter o Homem de Ferro como mentor não é a melhor coisa pro Homem-Aranha. Isso dá uma estragadinha, assim, mas ainda assim eu acho que o filme é muito bem feito. Cara, eu concordo com o Felipe, velho. Eu acho que eu não vou acrescentar mais nada. Gostei da Marisa Tomei de Te Amei. Melhor Te Amei. Sim, né? Gostei da melhor. Marisa Tomei. A Marisa Com Tomei com certeza. 50 anos, cara. Conservador, né? Pô. Ficou bem legal, Linda, assim. né? Tipo, as piadas que rolou com o Tony Stark. Daí. Sim. Isso já Aquelas foi, cenas isso ficaram foi muito no engraçadas. filme anterior, né? Foi no Guerra Civil. Esse filme tem uma cena que começa muito bem, né? Que é ele fazendo aquelas piadinhas de que ele tá filmando lá quando ele vai na Guerra Civil e tal, e que ele tá filmando ele mesmo, ele se divertindo com aquilo, né? Porque é um adolescente no meio de um monte de herói ali. E ele tá tal, deslumbrado com aquilo Sim, ali, né? exato. Isso eu acho que funciona bem, sabe? De pegar a mesma coisa que é a criançada, porque pra mim o Homem-Aranha sempre foi isso. O Homem-Aranha sempre foi o reflexo da criança, do pré-adolescente dentro daquele universo. Até quando botavam o Homem-Aranha funcionar lá com os Vingadores, era assim que ele era usado, assim, sabe? É um adolescente deslumbrado no meio, assim, né? É um cara muito poderoso, muito forte, assim, mas ainda assim é um adolescente, no meio do... Então ele se divertia com aqueles personagens, assim, tudo. Mas vai lá, não, por que tu não gosta? Por que eu não gosto? Porque ele é o pupilo do Tony Stark. Então isso daí já estraga tudo, entendeu? Mas exclui isso.
O filme não tem qualidade. O problema do primeiro Homem-Aranha era a Mary Jane, que não funcionava como par romântico do Tobey Maguire. Daí diz que melhoraram, todo mundo concorda, o pessoal que eu falei, que a Gwen Stacy melhorou. O par romântico desse novo Homem-Aranha quem é? Não precisa de par romântico, cara. Não, tem que ter um troço, pô. Ele é um adolescente de 16 anos, Ele tem que cara. gostar de Não precisa alguém, par nem que não romântico. seja correspondido, ele tem que gostar de alguém, ele tem que representar... Ah, tem uma menina ali no meio, não tem? Tem, essa coisa cara, vai- isso eu já gosto bastante. Não desse tem, filme. pô, daí fica um troço... Tem a guria ali no meio, não tem? E a Pinta chata ainda pra é... caramba. Não, a Pinta, ela é foda ali, ela trata eles mal, assim, e Ela é tal. muito esquisita. Eu acho que ela tem personalidade. Eu não sei. E me parece que a ligação entre eles vai ficar mais forte agora no próximo filme, no Longe de Mas, Casa. e qual é a tua referência? Assim, tu acha que destoa muito dos quadrinhos? Não, é assim, ó, eu não, minha base não é quadrinhos. Eu conheço Homem-Aranha de desenho animado, que eu assistia na televisão. Isso é bem lembrado, a gente lembra daquela série. Aquele dele conversando com o Alter Ego. Isso, ele conversava com ele mesmo, tava com a cabeça listrada e tal. Então, assim, ó, pra mim o Homem-Aranha, cara, ele tem que ser autossuficiente. E uma coisa que eu já falei com o Felipe, eu acho que pra ti também, Homem-Aranha é do tamanho do Batman, Homem-Aranha é do tamanho do Superman, ele não precisa ser pupilo de ninguém, ele é autossuficiente. E o filme dele, como personagem, como super-herói, tem que ser autossuficiente, tem que funcionar nele mesmo, não tem que ser pupilo de ninguém. Como é que um cara, todo mundo gostando, olha só, eles escolheram o ator certo, ele tá na idade certa, eles são adolescentes e tal. Porra, mas quanto custa aquela armadura que ele tava? Reclamava que era impossível o Tobey Maguire fazer aquela armadura, aquela roupa lá. Pô, tinha 600 e poucas teias, já falei isso no podcast do Roteiro Cast. Não dá, cara, pra mim não se torna uma coisa assim... Eu não me preocupo com ele. Dane-se aquele guri se matarem ele, entendeu? O Tobey Maguire me preocupava. E então é isso que eu acho que é o defeito. Essa necessidade de dar continuidade e de fazer todas as ligações possíveis e impossíveis para que o universo compartilhado funcione. Se ele tivesse feito a roupa no improviso ali e tal, seria bem mais legal. Se tivesse né? feito o filme todo com aquela roupa dele, que era uma touquinha, tu vendo? Tinha uma roupa que ele usou. Pô, imagina, aí sim, cara, eu ia gostar dele. Se mostrasse ele trancado no porão de casa, tentando fazer a teia e dando errado Sim, e tal. sim, Isso tá. tá, eu concordo, isso daí Pô, seria não dá. massa. E aí no final ele conseguisse a armadura, pô, foi uma conquista do herói, entendeu? Mas isso meio que já não aconteceu no primeiro, lá nos Como primeiros Homem-Aranha, tipo, dele fazer o uniforme e tal. O uniforme que ele luta ali no ringue é... Isso. Por isso que eu faz, perguntei né? um pouquinho sobre a referência, assim, que às vezes me parece que quem não gostou desse filme, assim, tá querendo aquela mesma coisa que viu na animação, ou que leu no quadrinho, que seja igual, entendeu? Eu quero me importar com o Homem-Aranha. Como eu falei, o Homem-Aranha tem que ser PTBR. Ele tem que pagar aluguel, tem que passar trabalho, eu tenho que me importar. Se ele não passar trabalho, assim, eu tenho que me importar com ele, entendeu? Ele tem que ter uma conta de luz pra pagar e faltar dinheiro. Ele é o entendeu? herói que sofre, né? Ele não, Ele tem que ir de a pé, cara, eu vou assistir um filme no cinema. Beleza, vou lá e tem que... Ele tem um cara assaltando alguém, ele tem que botar a roupa rapidão e umas tal. coisas assim, entendeu? Tudo bem, tem um amigo do gordinho dele lá que é gente boa. Tem umas coisas que funcionam, mas sei lá, e outra coisa. O nerd que é o nerd, a guriazinha que tu falou lá, tem personalidade. Só que o nerd gosta da guria impossível, cara. Ele gosta da guria mais bonita, da loira, alta, entendeu? Daquela que ele não vai tocar, que não vai encostar, porque ela é mais cobiçada. Ela não vai gostar da esquisitinha. Isso já pra mim, sinceramente, já é uma escolha tipo assim, vamos incluir o pessoal que não é, sabe? Aquela coisa de, sei lá, as pessoas que são mais excluídas, que são mais diferentes, ou que têm mais personalidade, pra abraçar esse grupo de pessoas e trazer ele pra essa ideia do universo compartilhado da Marvel. Sinceramente é isso que eu acho. E pra mim não funciona. Eu entendo isso de que tu não comprou o Marvel Universo Compartilhado, né? Então ele traz muitas características pra se encaixar dentro desse universo. Eu entendo isso, de tu querer, não, eu prefiro filmes independentes, eu não gosto desse negócio de Marvel Universo Compartilhado. Mas essa coisa da representatividade, por exemplo, eles mudarem a Mary Jane, né? Que nem assim, eu acho que o mundo se atualizou, entendeu? E me parece um pouquinho que tá sendo procurada essa visão, assim, de, não, o adolescente tem que gostar daquela que é o ícone, a mais bonita, a mais popular. Mas aquela menina ali não é a Mary Jane, né? Ela é uma releitura, até porque ela é Pode MJ, ser que no- só que ela é tipo, Chama sei de lá, MJ, Maria né? Janaína, uma coisa assim, sabe? Talvez... Marajane, fala meu Mas pai, eu acho que Marajane. no mundo atual, cara, eu acho que principalmente o nerd, sei lá, ou um cara que tá na posição dele ali, ou de que tem essa coisa de que grandes poderes trazem grandes responsabilidades.
Eu acho que ele já não procura mais aquilo, sabe? Não é mais a mais bonitinha da escola, ou a mais popularzinha. É, que curte o que ele curte, né? Que um cara desse estaria interessado, sabe? Eu acho que ele procuraria personalidade, eu acho que é o que ela mostra, entendeu? Pra mim, a Mary Jane do Tobey Maguire, lá, ela é uma figura feminina que já não serve mais pro mundo atual, sabe? Eu acho que tu tem que procurar a personalidade. Ela é a Patricinha que fica com o bad boy, né? Isso, exatamente. Só tá procurando beleza, sabe? Ela não tem um... Ou a donzela em perigo. Isso, exatamente. Ela não tem um plano de fundo. Eu acho que eles já melhoram isso depois do Andrew Garfield com a Gwen Stacy, assim. Sim. Ela já tem mais personalidade, ela já tem muito mais fala, sabe? E eu acho que nesse aqui eles já estão buscando uma Mary Jane muito diferente, assim. Muito mais pro nosso mundo, assim. De que ela tem muito mais personalidade. A vida dela não é em torno de um homem, entendeu? Me parece que aquela Mary Jane era muito em torno de um homem, assim. Ou ela tava lá com o personagem de James Franco, ou ela tava com o Peter, entendeu? E já essa não... não tô nem aí pra ti, entendeu? Caguei, né, e, cara? tipo, que nem agora no trailer do próximo, que a gente vai falar depois, também já acontece um negócio com ela ali que eu acho bem interessante, assim, o que eles fazem no trailer, assim, sabe? De dar umas falas pra ela muito mais modernas, muito mais a ver com o nosso mundo, sabe? Eu acho que essa visão de mundo lá do filme do Tobey Maguire, até dos quadrinhos, ela já não existe mais, assim. Eu acho que eles têm que adaptar, sabe? Eu acho que o público tá procurando por isso. Eu acho que o Pantera Negra prova isso, de que tem que ter representatividade, de buscar outros públicos. O Capitão Marvel fez bilheteria também, porque por ser um público feminino, assim, e eu acho que nesse estão dando um destaque que é merecido pra essa personagem feminina, assim, sabe? Mas eu concordo contigo, assim, quem não gosta do universo compartilhado, de repente ficou meio estranho, assim. Mas só que outra coisa que eu vejo, assim, também, é que existe duas visões de quadrinho, né? Existem o Homem-Aranha como, que nem tu disse, assim, como ícone de herói, mas existe o Homem-Aranha dentro do universo dos Vingadores, porque todos os quadrinhos Avengers, daí o Homem-Aranha ele trata de um jeito diferente, ele gira mais em torno dos Vingadores, aquela coisa do adolescente deslumbrado, assim, ele já foge um pouquinho do foco disso de ele ser pobre e tal, porque no Guerra Civil ali o Ferro já dá uma roupa pra ele, tecnológica e tal, ele não fica muito tempo, assim, mas ele já tá na faculdade, já tá trabalhando, ele já tem dinheiro. Já é um pouquinho mais essa visão de Homem-Aranha nos Vingadores mesmo. E ele é assim. muito menos capaz como herói de enfrentar os perigos que os Vingadores estavam enfrentando, né? Por isso que ele assume um papel... Já ouviu falar do Batman? O que o Batman é? Enfrenta qualquer um, entendeu? E essa escolha é de roteiro. Se o roteiro é escolher que dá pra enfrentar, enfrenta. A Viúva Negra enfrenta. Quem mais enfrenta lá? A esposa do Tony Stark enfrenta, que não tem poder nenhum, então o Tony Stark... O Tony Stark também não tem poder nenhum, né? O Tony Stark levou um cotovelaço, um soco do Thanos lá, e tá tudo ok, entendeu? Tá tudo de boa, né? Da escolha de roteiro, não vem me querer isso aí, pra mim não me serve, né? Daí vamos, né? O que eu vou concordar nesse filme, que eu já vi de algumas críticas, que é incoerente, é que no Guerra Civil ele faz movimentos, assim, ele já lida muito bem com os poderes dele, assim, sabe? Ele faz alguns movimentos, assim, e ele é muito bom usando os poderes, ele faz umas coisas, ele luta contra o Soldado Invernal, que é um cara experiente, e até contra o Falcão, que é um soldado e tal, e ele ganha deles, ainda tira onda com a cara deles, e agora nesse filme que, teoricamente... O Falcão e o Soldado Invernal também, né, cara? Sim, e teoricamente nesse filme ele tá ainda aprendendo a usar os poderes, isso ficou incoerente, entendeu? Mas esse filme ele é pra se passar antes, né? Não, Depois? Depois, Tanto porque que aparece aquela o... cena de início onde ele tá participando da guerra. Isso. Ah, é verdade. A necessidade de se ajustar as coisas aí, ó. Eles até tentaram fazer um esquema assim de não deixar ele muito tempo no Guerra Civil, de tirar ele da jogada e tal, mas ainda assim o que ele faz no Guerra Civil é muito over, assim, ele usando os poderes dele, porque ele vai fazer esse aqui aprendendo. Mas eu acho que ainda assim não tira o mérito do filme, eu acho que Mas esse filme é a primeira vez que ele vai enfrentar sozinho, né? Talvez isso daí tenha pesado também pro personagem. E de todos, o Tom Holland pra mim é o melhor ator, assim, até porque ele faz ele é excelente movimentos, mesmo. né? Muito bom. Como ator, ele é excelente. Ele tem um preparo de atlético mesmo, assim, de ginástica, não sei qual é esse tipo de ginástica, ele é tipo a Daiane dos Santos, assim, né? Então ele faz mesmo os movimentos, né? Como é que é o nome daquele brasileiro que fazia esse tipo de modalidade, que era aí, minha irmã também? Não? Diego Hipólito. Diego Hipólito, isso aí. Então ele é o Diego Hipólito. Manda uns duplo twist carpados, negócio assim. No Brasil a gente associa o Homem-Aranha com o Daiane dos Santos. Que barbaridade. Então, dentro da Marvel funciona, como diz o Hidalgo, tudo dentro da Marvel é muito bom, né? Diz de forma irônica, né? Nossa, tudo é uma Tudo maravilha. todo mundo gosta dentro da Marvel, né? A roupa dele, assim, de mais tecnológica, assim,
Eu não me decidi se eu gosto, assim, tal, do visual dela. Ela é meio diferente de tudo que a gente já viu nos quadrinhos, assim, né? Eu acho ela uma roupa bacana, mas não é bem o Homem-Aranha, isso eu vou concordar contigo. Perde, né? Perde a personagem. E então nós vamos ter, depois disso, ainda voltando pra Sony, a Sony não desiste, né? Eles até aparentemente estão querendo o Homem-Aranha de volta. Eu torço pra que não ocorra, que ele fique na Marvel, né? A não ser que a Sony aprenda a fazer filme, né? Porque eles estão muito mal, né? Então nós vamos ter Venom, né? Onde o consenso de crítica do Venom é... O primeiro filme independente de Venom acaba sendo como o personagem dos quadrinhos de todas as formas erradas, caótico, barulhento, e em desesperada necessidade de um vínculo mais forte com o Homem-Aranha. E a nota é de 29%. Cara, esse filme parece que eles filmaram nos anos 90 e passaram ele pra gente hoje. Porque o efeito especial dessa porra é muito ruim, cara. É muito Terrível. Cara, pegaram um baita no ator, como é que é o nome dele? O Tom Hardy, né? Ele se esforçou, vamos que já combinar. foi o Aquele- Bane no Cavaleiro das Trevas, o Batman. Eles tentaram dar um tom pra esse filme, assim, do filme ser bem caótico mesmo, ser loucão, assim, né? Ele é um filme com um tom todo estranho, né? O filme é todo estranho, né? Eu tive que assistir esse filme na casa do meu irmão e tive que assistir dublado. Velho. Nossa, assim, ele mesmo falando com ele, nossa, que coisa horrível, cara. Nossa, barra. Assim, ó, não dava pra ver o filme. Me irritava que assistir aquele filme, né? Aquele roteiro estranho, tudo bagunçado. Não... Então tu é que as cenas quando aparece o Venom são todas à noite, né? Tão ruim que é o CGI Exato. do negócio. Sim, isso já é péssimo, cara, é péssimo. péssimo. E a bilheteria foi ótima, 855 milhões. É que Ai, não, ela o Gato era a ânsia compartilhando de ajudando ver o o Venom. Venom Pois feito de um é, jeito legal, eu né, acho. cara? E os caras cagaram. E vai sair o 2 agora. Vai sair o 2. E vai fazer bilheteria, porque Claro que vai. a Marvel tá estimulando esse tipo de coisa. Ia ser 855 milhões nos Estados Unidos, né? Porque no mundo ele vai passar de 1 bilhão, né? Não, é a bilheteria geral. É a É a bilheteria geral. Mas sim. em dólares, isso? ou- Dólares. Ah, então passe 1 bilhão 855 de reais, então. Dólares que valem mais do que dinheiro, né, cara? Só ser porque eu sei que eu sabia se o filme tinha feito mais de 1 bilhão, mas aí Eu ouvi tem falar também reais, disso. então, né? Eu achei que essa era a bilheteria americana e no mundo que ele tinha feito. Ele tinha feito 1 bilhão. E eu tô me soltando pra falar mal de Venom aqui porque eu não posso falar em casa, que a minha mulher adorou esse filme. Eu não sei Adorou como o ela filme. conseguiu, mas ela adorou. E eu sou fã desse ator, cara, porque assim, eu sou. O cara é bom, né? Muito bom. Eu O cara é bom, cara, O Hard é bom. muito bom. Eu sou apaixonado pelo Regresso, filme do Muito bom. Inarito. E tem o Leonardo DiCaprio também e tem o Tom Hardy. Isso, o Tom Hardy é verdade, ele tá nesse cara, filme. aquele filme assim, e eu vou assistir, imagina o ator que eu acho que tem massa. E fui assistindo, nossa senhora, que droga esse filme. Cara, um outro filme que eu achei muito legal que esse cara fez se chama Guerreiro, que é com Nick Nolte. Também muito bom. É muito bom esse filme. Cara, e assim tu vê um ator desse escopo, assim, meio que passando vergonha, assim, pra fazer dinheiro. Pagando aluguel. Cara, eu gosto do conceito visual que deram pra roupa, assim, eu acho bacana aquelas veias, assim, mas tudo de cenário, quando eles botam ele, é tudo artificial. Assim, Ficou forçado. Esse filme tu vê o tempo todo, assim, não funciona. E já pegaram um personagem que sozinho não tinha como rolar, né, cara? O Venom, nos quadrinhos, ele nunca teve sozinho, né? Ele até tem 2 ou 3 arcos lá do Venom e tal, mas nunca vendeu, ninguém nunca gostou, assim, né? Pois E é. ele surge sempre como um cara que luta contra o Homem-Aranha e depois ajuda ele por outro motivo, porque surge um outro cara pra eles enfrentar Sim. em comum. E é sempre aquela coisa, assim, e os dois fazendo piada, então isso era um jogo legal, assim, sabe? É, e ou o ele Venom tá em sozinho alguma ficou equipe. esquisito, né? Exato, ou ele tá em alguma equipe também, tem o Agente Venom lá, que é um personagem bacana, que depois ele vai integrar até os Vingadores Sombrios lá, uma coisa assim. Ele é uma equipe tática lá, onde ele vai pra guerra como Agente Venom. Isso é até bacana, depois eles acham umas soluções pro personagem dentro dos quadrinhos, assim, mas esse filme é todo errado, assim. Aí o vilão final ali, aquele o Riot, que era pra ser o líder dos simbiontes lá, que... E o Venom era pra ser um... Forçaram, né? Aquela parte final, tu só pode atacar que for muito malvado. Tá bom, aquilo ali... Não, mas Cagou. olha, tá louco. A escolha de roteiro, aqueles diálogos na própria. Tem um mercado que ele compra ali, é um mercado, né? Isso. E aquelas conversas de tipo, vou comer teu pâncreas, não sei o quê. Que aquilo, troço estranho pra caramba. Eu achei totalmente que. Pai, depois a mulher de motoboy do simbionte, que ela foi levar o simbionte pra ele. Pá, Aí mano, forçou. muito ruim.
É muito mal escrito, né? Porque o simbionte era pra ser um negócio que faz mal pro cara que entra. O cara tem que se adaptar a ele, tem que receber o treco, dar várias tretas. E o meio de boa, assim, entra aí, vamos lá que eu vou levar. Esse negócio do motoboy. Vou levar pra ele. Pá, muito Ali Ela fosse muito veste o bom. simbionte também? Sim, isso. veste. Todo mundo veste simbionte, acho. Exato. Ah, o simbionte era pra ser o treco que é pra se adaptar a um cara específico, tanto que ele protege o Ed Brock, porque não vai ter outro cara pra ele se adaptar ali, então, porra. E eu tava falando sobre outros filmes do Tom Hardy também, tem um filme que ele faz o Bronson, o nome do filme é Bronson. Ah, não vi esse aí. Que ele faz um criminoso do sistema penitenciário inglês lá, que ele foi preso por um crime não muito grave, assim, que ele pegou acho que uns 2 anos, só que ele espancava tanto os guardas dentro que ele ficou a vida toda na cadeia só porque ele batia nos guardas, assim, os guardas iam corrigir alguma coisa e ele batia neles. Ele interpreta, nesse ele tá muito bem. E tem um filme que ele passa todo dentro do carro. É ele falando com a amante, com a esposa no carro. Cara, e o filme é excelente, assim, esse eu não vou lembrar o nome do filme. Eu já ouvi falar nesse filme, até eu vou ter que procurar pra baixar, porque certo é muito bom. É um filme bem baixo orçamento, é só um cara dentro do carro falando no telefone. Ele segurou o filme assim, todo. Segura o filme todo, assim, o filme prende a tua atenção, assim, e 1000 vezes melhor do que esse filme, assim, sabe? Bom, esse não levou meu dinheiro, eu tenho prazer de dizer que esse não... Esse eu fui ver no cinema, cara. Então botou dinheiro nesse filme. Esse eu... Tá louco. Cara, pra finalizar, então, nós vamos falar sobre o filme que pra mim que é o melhor filme do Homem-Aranha já feito até hoje, que é o Homem-Aranha no Aranha-Verso, né? Esse eu ouvi algo, a gente vai ficar de fora. É, a gente não assistiu isso aí. Esse eu tenho um episódio gravado com os meninos no Plano PDM, o primeiro e único episódio que eu gravei pra eles, falando sobre esse filme. O Rodrigo também, eu acho que na recapitulação que a gente fez de 2018, acho que ele falou um pouquinho sobre esse filme. Me parece que agora esse filme novo, que é o Homem-Aranha Longe de Casa, eles vão começar a fazer isso, que é introduzir o Aranha-Verso. Daí até tem algumas especulações, assim, que até talvez seria legal, dele, se esse filme voltar pra Sony, provavelmente vai, porque ele dá muito dinheiro, a Sony vai querer tentar de novo, é de daqui a pouco eles continuarem usando o Tom Holland, colocarem o Tobey Maguire e o Andrew Garfield também. No mesmo filme. Eu acho que eu compraria essa ideia. Eu também. Assim, de gostei fazer bastante. O Homem-Aranha no Aranha-Verso com vários Homem-Aranhas, assim, né? De colocar... E pega o Tom Hardy e dá uma chance pra ele num filme bom, né? Sim, bota exato. O Venom ali junto. Eu acho que essa é uma ideia que eu compraria deles fazerem, Acho assim. que ficaria legal. Só que eu acho que eles tinham que deixar a Marvel fazer isso, né? Pelo que eu vi, eles já estão com a intenção Agora é a de fazer Disney, o... né? agora é Disney. Marvel, né? Eu acho que eles estão com a intenção de fazer o Venom encontrar o Homem-Aranha futuramente. Aí, alguma E vocês já viram o trailer desse filme novo? Não vi. Eu já vi. Não vi o trailer. Eu li a crítica do Rotten Tomatoes. Eu ouvi dizer que 4 de julho agora estreia. É, 4 de julho. Isso. Cara, nesse... A julho vai ser um mês agora, legal. Quinta agora. Tanto que a crítica concorda comigo, porque é a maior nota de todos os filmes que a gente falou aqui hoje. E o consenso da crítica diz assim, ó, Homem-Aranha no Aranha-Verso joga histórias que são usadas com animações marcantes para uma aventura totalmente divertida, com coração, humor e muita ação de super-heróis. E esse filme, se você não assistiu ainda, já dá para alugar aí nas bibliotecas online da vida aí. Vocês estão perdendo um Aliás, eu filmaço, vi cara. o trailer desse Baita filme porque filme. ele foi posto como cena pós-crédito do Venom. Sério? Ou foi posto como cena pós-crédito do primeiro Homem-Aranha. Do primeiro do Tom Holland ali. Acho que ele foi usado como cena pós-crédito do De Volta ao Lar. É provável. No cinema. Porque eu vi esse filme no cinema. Sim, eu vi. Eles passam assim, uns 10 minutinhos ali do filme. É, eu acho que foi no filme. De Volta ao Lar. E o efeito especial é muito bom, cara. Excelente. As animações são muito bem feitas. O legal desse filme é que eles utilizam o Miles Morales, né, que nos quadrinhos é um personagem bem bacana. Aí vai voltar esse esquema que tu falou do Homem-Aranha como um loser, de ser um menino pobre e tal. E essa versão do Miles Morales funciona muito bem. Ficou o muito visual legal. que eles dão pro personagem nessa animação é muito excelente. legal. Assim, a roupa é grafitada, assim, é muito bacana o visual que eles dão pra essa roupa, assim. E essa coisa de juntar os diversos universos do Homem-Aranha, eu acho que no cinema pode funcionar, assim, se trouxessem o Tobey Maguire, o Andrew Garfield. Vai assim, ficar né? muito legal. O próprio Tom Holland já se pronunciou sobre isso, né? Que ele queria um filme com os outros dois, Com né? os outros dois, exato. Agora nesse próximo Homem-Aranha, parece que eles estão tentando introduzir isso, assim, sabe? De que ele pode ser usado continuar sendo usado no universo da Marvel, como eles podem fazer um Aranha-Verso também,
Mas a intenção acho que é que role o Aranhaverso, assim, seja na Sony, seja na Marvel. E a única forma deles conseguirem encaixar o Tom Hardy com talvez o Tom Holland, se eles forem utilizar o mesmo ator, né? O próprio, no trailer desse próximo filme, que tem o Mistério, ele fala numa das primeiras cenas que ele aparece que ele tá vindo de um outro universo, né? Exato. Eles falam em multiverso, Ele nominalmente. tá vindo em outro universo. Aliás, vocês sabiam que a maior aranha do mundo vive no Brasil? Não, sabia. Chamada aranha Golias. Ela pode medir 30 centímetros. O bicho é uma régua, cara. E ela se alimenta de pequenos mamíferos. Nossa, mas então... No Brasil. O Ouviram? sapo, então. No Brasil. Esses dias eu acho que eu vi uma imagem dessa, ela comendo um gambá. Sim, sim. É um senhor aranha, cara. É uma chamada assim, aranha no Brasil, comendo um gambá, então deve ser essa aí. É? Alguns detalhes sobre o Aranhaverso. Foi o filme de menor bilheteria, conseguiu 375 milhões de dólares, mas também foi o mais premiado. Ele conseguiu o Oscar de melhor animação e também o prêmio BAFTA de melhor animação, que é um prêmio europeu, né? Se não me engano, britânico, eu acho. E ele também custou menos, né, cara? E também custou menos, né? agora visualmente, assim, fantástico. A história é Isso eu tenho que excelente assistir. Parabéns pra Sony aí ganhando o Oscar. E é Merecido. como eu falei lá no episódio do O primeiro Homem-Aranha concorreu ao Oscar, né? Em diversas categorias. Não ganhou, mas ele concorreu, né? Efeitos especiais, acho que foi uma delas, se não me engano. E não ganhou nenhum. Não ganhou nenhum, Não ganhou. mas ele concorreu ao Oscar. A Disney também ganhou, né? Ganhou pelo Pantera Negra, né? Pantera Negra ganhou Trilha sonora. Não. dois Não, ou concorreu a três trilha sonora. prêmios. Eu acho que ganhou. Ganhou a trilha sonora, né? É, o trilha sonora. Não é possível que tenha ganhado E do ganhou Shallow. o design de produção também, acho que foram 2 filmes, se eu não me engano. 2 prêmios, se eu não me engano. Se não me engano, deixa eu ver aqui, Pantera Negra. Cara, isso lá no episódio do Plano PDM eu falo um pouquinho que é uma outra vitória da Marvel sobre a DC, né? Porque a DC é famosa pelas animações, né? As animações da DC, a gente pode fazer um episódio só sobre isso. A DC tem animações muito boas, assim, cara. Pantera Negra, 3 prêmios: trilha sonora, figurino e direção de arte. 3 Oscars. 3 Oscars. Tava indicado o melhor filme Mas o também. Oscar até o Esquadrão Suicida tem, né? O Esquadrão Suicida tem Oscar. Ganhou um Oscar Tem maquiagem. de maquiagem. Oscar Foi. de maquiagem, do Esquadrão Suicida. Foi. Pá. Cara, devia ser proibido aquele filme ganhar um Oscar. Sério. Não, na boa, eu não tolero isso, cara. É o filme Oscar. Eu não levo mais o Oscar a sério. Expectativa, então, pro Homem-Aranha Longe de Casa. Posso ler a crítica aqui, Pode. o consenso da crítica e a nota. Então, uma mistura Tu imprevisível. não disse a nota do outro falando isso. De qual? Tu leu o consenso, mas tu não disse a nota. Do Aranhaverso? 97%. Não, eu disse que era a maior nota. A mesma do Ultimato. Também tem 97%. Ele fica atento aí com a orelhinha de pé, né? Ele guarda, né, quando a gente fala das notas, ele... Só não lembro qual filme que ele assistiu que tinha O Carnegie, Carnegie, né? É que pra melhorar o filme na cabeça dele, ele botando, tem o Carnificina e tal, nesse filme. Eu tive uma epifania dentro do cinema, que eu vi no cinema, e daí teve o Carnificina na minha cabeça. Teve Ó, o então alguém Carnificina. tava pedindo romance em filme, né? Olha o pedido da crítica desse aqui, ó. Uma mistura imprevisível de romance adolescente e ação de super-heróis, o Homem-Aranha Longe de Casa cria o cenário para a próxima era do Marvel Universe. Tá aí, Dalgo, vai ter beijinho. Era tudo que tu queria. Não, eu não queria beijinho, eu só quero que as coisas sejam coerentes. O cara nerd, ele gosta da guria impossível, assim. E vai ser um filme de 92%. Então pra ti não devia ter beijinho, porque se ele gosta da guria impossível, né? É tipo isso. É 4 de julho que estreia. Se tiver beijinho, o vilão mata ele. julho. E o Kevin Feige, que é o executivo da Marvel, né? Aham. Ele disse que o que começou em 2008 com o primeiro Homem de Ferro vai terminar agora com esse aí, com o Homem-Aranha Longe de Casa. É pra fechar o arco, não é pra iniciar Fecha o o arco. próximo, né? Pra fechar o arco do Homem de Ferro, olha que interessante. É pra fechar o arco dos 21 filmes que teve até agora. Ah, então vamos assistir, porque vai fechar o arco do... Pô, olha aí, cara. Mas não dá pra comprar essa ideia aí, porque ele fala sobre os multiversos, tá bom? Só se eles não vão utilizar essa ideia. E vai do ter o multiverso. mistério, cara. E o mistério é o Príncipe da Pérsia. Jake Gyllenhaal. Donnie Darko, Wake Up, Donnie. Isso. Né? Cara, o que eu acho legal, assim, que eles estão utilizando alguns conceitos dentro do Homem-Aranha, dentro da Marvel, assim, apesar de que parecem conceitos meio soltos, assim, é que ali no De Volta ao Lar, eles já usam aquele personagem ali, que é o amigo dele gordinho, que na verdade aquele personagem ali, ele é amigo do Miles Morales, né? O Miles Morales é de, digamos, um outro universo, né? Ele é do universo Ultimate.
né? E agora eles botam ele com uma roupa preta também, uma roupa stealth nesse próximo filme, que é muito parecido com com a roupa do Homem-Aranha Noir. Não sei se vocês já leram o quadrinho do Homem-Aranha Noir, mas é um quadrinho que vale muito a pena, assim, o visual do quadrinho é muito bacana. Todos esses da saga Noir, assim, mas do Homem-Aranha é o melhor, assim, o visual que eles dão pro Homem-Aranha. No Aranhaverso tem a voz do Nicolas Cage. No Aranhaverso ele é muito engraçado, assim. Mas, então pra finalizar esse episódio aí, então fica alguns recados, né? O primeiro recado é leiam o Homem-Aranha Noir. Os meninos estão perdendo o Homem-Aranha no Aranhaverso, que é um filmaço, assim, cara. Ele, não só por ser animação como qualquer filme, ele foi um dos melhores filmes de 2018. Ele não vai sair de lá, vai ficar lá, vou assistir. O Nicasso já não assistiu o Logan, então já tá... Cara, vocês estão pegando muito no meu pé, eu vou parar de participar desse negócio. Fazendo bullying, né? É, muito bullying comigo. Acho que pra tu, vai que tem o Carnificina lá, né? Vai olhar. Vou deixar no ar, hein? Carnificina. Recados pra finalizar, então. Agora a gente faz parte do podcast, né? Aí, que momento. Não falamos no início, mas depois a gente coloca a vinheta, né? O podcast, então, é uma união de podcasts aqui do Rio Grande do Sul, né? Para quem quer conhecer outros podcasts, lá no site da Podcast tem podcasts muito legais. Tem o AL Podcast, tem outros podcasts também de pessoas da bancada. Vocês podem ver o Roteiro Cast, para quem ainda não escutou, tá na hora de escutar, né? Quem acompanha da escola tem que escutar o Roteiro Cast, também que é de professor da escola. Quem não escutou ainda um plano PDM também tem que escutar um plano PDM que é de ex-alunos da escola, né? Então quem que pretende participar no futuro do podcast da escola aqui tem que conhecer isso aí, né? E procure os outros podcasts do podcast. Algum recado mais pra finalizar, não? Eu acho que eu tô cansado de falar da Marvel, né? Tipo, fazer um podcast sobre a DC, né? Eu não me importo, cara. Mas maravilhosa, uma incrível Marvel. Eu começaria com a trilogia do Nolan lá. Pô, pode ser. Nós vamos ter a oportunidade agora quando estreia a Coringa, né? Daí não sei, Sim. a gente fazer uma recapitulação dos Batman, que vocês acham? Pode ser. Boa ideia. É que a trilogia do Nolan precisa de uma coisa só pra ela, né? Não, mas tem. Por isso que eu tô dizendo, Não, tem de só melhor ali. A gente pode voltar depois lá no Mas a gente Batman. foi os dois do Tim Burton e os dois do George Clooney. A gente tem que tirar Isso. aquele que tem o Homem de Gelo do Schwarzenegger. Batman e Robin. Aquele filme é muito ruim. Eu acho Joel que- Schumacher. lembrei do Eu acho que do Batman a gente pode fazer por partes, que nem a gente fez com o Marvel Universo Compartilhado, né? A gente fala sobre os dois primeiros do Tim Burton, depois a gente fala sobre os do Schumacher lá. Aí depois a gente fala sobre a trilogia do Nolan, a gente fala sobre a parte do Zack Snyder também. E eu acho que quando a gente falar sobre o novo Coringa, que vai sair agora, a gente fala sobre o Esquadrão Suicida, porque também tem uma Pode ser, versão não. diferente. A gente organiza, vê como é que faz aí, porque, né? Só Marvel não dá, né, gente? Mas então, finalizando por aqui, né? Se ninguém quer dar mais nenhum recado, aí uma vida longa e próspera e boa semana a todos. E tenso Valeu. foi o dia que o Coringa comeu o Príncipe da Pérsia. Toma, passa trabalho cortando isso. Pra quem não pegou a referência, procure Brokeback Brokeback Mountain. Mountain. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web in his eyes, catches thieves just like flies. Look out, here comes Spider-Man. This is strong, this is good. He's got radioactive blood. Can swing from a thread to the hook overhead. Here there goes the Spider-Man. In the chills of the night, at the scene of a crime, like a streak of light, we rise in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. When the man is ignored, action is his reward. Look out, here comes Spider-Man. Look out! Let's go!
Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.